Nós vamos ler do versículo de número 22 ao versículo de número 29. Diz assim a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha. Pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nos abençoe com a Tua palavra mais uma vez e que possamos, da Tua palavra, tirar tudo o que precisamos para sermos mais parecidos com Teu Filho, para termos uma vida orientada pelas Tuas Escrituras, para termos uma vida que seja em palavra, seja em ação, glorifique o Teu nome. Pai, Te damos todo louvor, toda honra e toda glória por meio de Seu Filho, Jesus Cristo. Assim nós oramos em Teu Filho. Amém. Hoje é a segunda parte de uma exposição que nós começamos na semana passada, que explora o desfecho da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vimos que tudo aquilo que Paulo tinha para dizer aos romanos, ele disse. Primeiro, do ponto de vista teológico, a gente poderia dizer até mesmo doutrinário, falando a mente da igreja de Roma, até o capítulo de número 11. Do capítulo de número 12 até o capítulo de número 15, versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai se dedicar a falar das implicações dessas doutrinas para a vida prática daquela igreja. Então, quando começamos a ler os versículos 14 em diante do capítulo 15, já não tem mais nada a ser dito. Tudo que Paulo precisava dizer para a igreja em Roma, ele já disse. Tudo que ele precisava ensinar em termos doutrinários, ele ensinou. Todas as orientações éticas, práticas que ele precisava dar à igreja de Roma, ele assim o fez. Então agora, ele está encerrando. E nós vimos desde a semana passada que ele encerra a epístola. Daquela maneira como ele conduziu a gente em toda essa reflexão, desde Romanos 1 até hoje, fazendo sempre círculos, começando com uma ideia, e aí ele vai aprofundando a ideia até chegar no clímax dessa ideia e voltar para a ideia inicial, abrindo uma nova questão e explorando aquela ideia, até chegar no clímax, e quando chega no clímax, ele retoma aquela ideia inicial e abre outra chave de reflexão. E isso ele fez ao longo da epístola, e faz agora na epístola como um todo. Tanto é que se você ler agora, se você desenvolver uma leitura do capítulo 15 de Romanos, você vai descobrir várias repetições e desdobramentos daquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 1, sobretudo a partir do versículo de número 8. Então Paulo agora está dando o seu voo final, ele está encerrando a sua epístola. E na semana passada nós mostramos que Paulo conclui a sua epístola antes de fazer a saudação final, com recomendações para diversos membros da igreja, em especial, em particular, ele resolve fazer uma autoavaliação de si mesmo, expressa exatamente nas desculpas que ele vai oferecer da demora em dirigir-se àquela igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas só de ouvir falar. E era curioso ele conhecer essa igreja só de ouvir falar, uma vez que era uma igreja de gentios, e o próprio Paulo havia se tornado um apóstolo para os gentios, então nada mais esperado do que este que é o apóstolo dos gentios, que passe exatamente por aquela que é talvez a igreja dos gentios mais
forte nesse exato momento. Uma igreja solidificada, uma igreja, como a gente viu na semana passada, com uma forte reputação, uma reputação de uma igreja já solidificada no Evangelho, que entende o Evangelho e que, curiosamente, tem entre os cristãos gentios, digamos assim, um preparo e um amadurecimento e um entendimento das Escrituras do Evangelho muito, mas muito mais profundo, muito mais enraizado do que aqueles cristãos que eram judeus e que, portanto, viviam ainda de uma forma muito simplista a leitura do Evangelho. Então, fazia sentido Paulo visitar essa igreja, mas ele até então tinha sido impedido de ir. E ele faz uma avaliação. Nessa avaliação, nós chamamos a atenção para a importância da autocrítica, como a autocrítica ela é importante em qualquer desfecho, em qualquer conclusão de uma etapa na vida. A gente precisa o tempo todo se examinar, principalmente para a gente saber para onde a gente vai. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de alguém é esse alguém perder o rumo, esse alguém perder o foco, esse alguém perder a direção. Uma pessoa sem direção, uma pessoa sem foco, uma pessoa sem sentido na vida. Todo o caminho serve, qualquer emprego que ela escolhe para trabalhar é qualquer emprego, é qualquer caminho. Não há um caminho específico a seguir, não há uma escolha certa a seguir, porque todos os caminhos são possíveis para quem não sabe onde vai chegar. E a gente não precisa ler e nem entrar na toca do coelho da Alice para descobrir que todos os caminhos são válidos quando você não tem nenhum caminho a seguir. Então Paulo, ao contrário do que a gente espera, ele é alguém focado e alguém que está concluindo agora a epístola. E ele não só está concluindo a epístola, mas o tempo todo ele está focado na missão. Ele sabe que ele tem uma missão, ele sabe que ele precisa cumprir essa missão, e desde o primeiro capítulo, versículo 8, em diante, ele vem mostrando que a sua missão, a sua grande obsessão, talvez uma santa obsessão, seja conduzir os gentios à obediência da fé. E essa é talvez a grande missão de Paulo, conduzir os gentios à fé em Cristo Jesus, e isso ele faz de forma plena em qualquer lugar que ele vá. Ele tem um grande objetivo, e esse objetivo é alcançar esses gentios e levá-los, conduzi-los à obediência da fé. Então vimos que Paulo ele tem um foco, e esse foco dá a Paulo não só a capacidade de ele analisar tudo o que ele fez até então, porque se você sabe onde você quer chegar, você pode olhar para trás e dizer assim: puxa, eu fiz um caminho errado, eu preciso corrigir. E às vezes corrigir é como diz Bonhoeffer, né? Corrigir, às vezes, é saltar de um trem. Porque não adianta você entrar no trem que está indo na direção errada, você, no meio do caminho, descobre que o trem está indo na direção errada e então resolve, de vagão em vagão, correr na direção certa. Não vai adiantar. Por mais que você corra de vagão em vagão na direção certa, se o trem está indo na direção errada, você estará indo na direção errada. Portanto, é preciso saltar do trem. E estas são as difíceis decisões que a gente precisa tomar na vida. Aquelas que dizem respeito ao grande foco da vida, a grande missão que temos na nossa vida, aquilo que se trata da missão gloriosa, aquela missão que não é dada simplesmente por você a você mesmo, mas aquela missão que é dada por Deus a você. Por isso ela é gloriosa. A autocrítica ela é importante, porque ela ajuda não somente a gente definir um parâmetro, critério para avaliar por onde caminhamos até então. E foi isso que Paulo fez dos versículos 14 a 21, e nós expusemos isso na semana passada. Paulo fez questão de explorar e analisar, e ele mostrou com muita clareza a consciência dele da sua missão, que é pregar o Evangelho para os gentios, levando os gentios à obediência da fé, e ele vai fazer isso até alcançar o máximo possível, a plenitude, digamos assim, dos lugares por onde ele passar e houver ali gentios a ouvirem o Evangelho. Ele vai se esforçar para não pregar o Evangelho num lugar onde o Evangelho já foi pregado. Então, se já foi pregado o Evangelho num determinado lugar, o foco dele não é glorificar-se a si mesmo. Por isso, o foco de Paulo é, por meio da sua missão a Jesus Cristo e na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, promover a glória de Deus, seja em palavra
pregando o Evangelho de Cristo Jesus, seja em ação, oferecendo aqueles gentios que ele alcança pela pregação do Evangelho, como um sacerdote que oferece como sacrifício para Deus, para o culto e adoração a Deus, aquele cordeiro. Então ele oferece agora como uma oferta os gentios, o seu trabalho, aquilo que ele faz para Deus como missão que Deus lhe deu, ele entrega para Deus como fruto, como obra, como um presente para Deus, não como meio para ser salvo por Deus, mas como um meio de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus o fez. Então Paulo tem a plena certeza de tudo o que ele fez até então, ele fez exatamente visando a glória de Deus e trabalhando, fazendo aquilo para o que ele foi chamado a realizar para a glória de Deus. Se você é um cristão, você tem uma missão gloriosa. E dentre as muitas missões que essa missão gloriosa envolve, há uma coisa que a gente não pode perder de vista. Ela sempre vai ser uma missão com palavras e ações. É como Paulo diz no versículo de número 18, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e em ação. Glorificamos a Deus, prestamos o nosso culto a Deus, tanto com as nossas palavras, quando pregamos o Evangelho àqueles que estão à nossa volta, quando nós empenhamos com excelência o nosso trabalho, quando fazemos com o máximo rigor possível e dedicação possível aquilo para o que fomos chamados a realizar. Paulo tem consciência de que tudo aquilo que ele faz não é para benefício próprio, mas é sobretudo para a glória de Deus. E daí surge uma pergunta-chave. Será que esse autoexame de Paulo não só conduz ele a avaliar o que ele fez até então, mas se não também serve de critério para que Paulo possa olhar para o futuro e vislumbrar aquilo que ele agora deve fazer? Não existe nada mais terrível do que você terminar um trajeto e se perder no próximo passo. Então você realiza uma grande missão, e aí você diz assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Bom, você realizou a primeira etapa da missão. Quando você estiver casado, você vai descobrir que você vai ter uma outra missão. É mais ou menos assim, né? O sujeito, ele acredita que ele vai ser feliz no dia que ele entrar numa universidade. Ele entra na universidade e descobre que ele só vai ser feliz quando ele sair daquela desgraça. Tá certo? Porque a missão não acaba quando ele entra naquela universidade, mas ele tem que ter foco para entrar na universidade. Ele tem que ter foco para entrar ali. E quando ele entra, ele descobre que ele não pode simplesmente dizer, acabou, pode me levar para o céu, Jesus. Não. Ali ele vai ter mais uma outra etapa da missão. E esse é o nosso grande problema. A gente consegue fazer planos e até mesmo colocar eles debaixo de um bom critério, porque sabemos onde queremos chegar. Mas quando a gente completa a primeira etapa, a gente parece esquecer do nosso critério. A gente parece esquecer que nós precisamos avaliar os próximos passos, o que vamos fazer em diante, o que nós vamos fazer adiante. E é isso que Paulo propõe fazer exatamente a partir dos versículos 22 a 29. Se num primeiro momento Paulo tratou do serviço que ele prestou para Deus, analisando ele até então, ele agora vai analisar este mesmo serviço à luz do futuro. O que ele vai fazer de agora em diante, agora que ele já realizou. É a mãe que vê o filho casar, o pai que vê o filho casar e vira uma chave. É as mudanças na vida que acontecem das formas mais inusitadas e transformam todo o nosso entorno, e a gente tem planos e de repente aqueles planos funcionam até um determinado momento, as coisas mudam. Então como a gente pode manter o foco? Paulo aqui, no final dessa epístola, ele nos ensina como manter o foco quando as coisas ao nosso redor estão mudando, quando seus filhos já não estão mais tão bebezinhos como eram, quando você já não é mais jovem como era, quando você já não mais pode fazer as escolhas que outrora fazia. Por exemplo, eu gostaria muito de jogar no Barcelona, mas eu sei que já não vai dar mais. Tá certo? Porque a vida é isso, ó. A vida está aberta assim, ó. Tá assim, ó. Tá certo? Só que cada escolha que você vai fazendo, cada decisão que você vai tomando, vai virando isso aqui, ó. Vai virando isso aqui. Tá certo? Então, por isso a gente entende por que a juventude ela fica desesperada, porque ela está aqui, ó. Ela está nessa multiplicidade de possibilidades.
Mas a vida vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e cada decisão, cada caminho que você escolhe vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. E vai determinando sempre o próximo passo, vai determinando sempre aquilo que você vai seguir adiante. E é por isso que a gente sempre se desespera quando essa grande amplitude de possibilidades vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, porque ela vai se fechando junto com o tempo vai passando, o tempo vai fugindo, o tempo vai correndo, você vai dizendo, meu Deus, será que vai dar tempo? Talvez você esteja já desesperado. Jonas, eu estou desesperado. Eu preciso fazer um exame do que eu vou fazer nos próximos dias. Será que Paulo tem algo a me dizer hoje? Tem sim. Ele tem algo precioso a te dizer. Mas ele não tem algo a te dizer sem antes te fazer uma pergunta. É como se Paulo estivesse hoje aqui, olhando para mim e olhando para você, bem no fundo dos olhos. Não aquele Paulo, sabe, de início, mas aquele Paulo de fim de chegada. Aquele Paulo que já completa a carreira. Aquele Paulo que já tem as rugas nos olhos, aquele Paulo que já tem as marcas de todo o serviço que ele prestou a Deus, que tem consciência dos encontros e desencontros da vida, e olha para você com a seriedade e a sobriedade de alguém que sabe o que é seguir ao Senhor até as últimas circunstâncias. Ele vai olhar bem nos meus olhos e bem nos seus olhos e vai fazer a seguinte pergunta: eu não quero saber onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar. Eu quero saber o que você tem feito para glorificar a Deus com suas palavras e com o que você faz com as suas mãos. O que você faz para glorificar a Deus com as suas palavras e com as suas ações? O que você tem oferecido para Deus como oferta de louvor e adoração a Ele, em palavra e em ação? Para a gente lidar com essa questão poderosa que Paulo coloca diante de nós, a gente precisa observar agora com atenção esse texto. E o texto de hoje, ele é muito mais simples de a gente entender a estrutura dele do que o da semana passada, por exemplo. Esse texto, que vai do versículo 22 ao 29, que a gente acabou de ler, ele está dividido em duas partes. Então hoje o sermão só tem 2 pontos. Então ele começa do versículo 22 e termina no versículo 24. A primeira parte, o primeiro ponto, e o segundo ponto começa no versículo 25 e termina no versículo de número 29. Essas duas partes se referem ao quê? Nesse trecho, Paulo oferece 2 motivos que explicam por que até então ele tinha sido impedido de ir até Roma, até onde aqueles irmãos estavam. Então, ele vai relembrar o foco dele e vai dizer que é porque ele estava focado na missão que ele teve dificuldades de até então visitar os romanos. Isso ele vai responder do versículo 28 ao 24. No versículo 25 a 29. Ele vai dar um segundo motivo que explica as razões, agora, pelas quais ele não vai para Roma imediatamente. Vejamos o primeiro motivo, do versículo 22 ao 24. 3 coisas Paulo apresenta logo de cara nesses versículos que nós acabamos de ler. Foco, estratégia e motivo. 3 coisas que estão presentes. 3 coisas que a gente não consegue deixar de lado naquilo que Paulo vai falar para essa igreja em Roma agora. Foco, estratégia e motivo. Paulo tem um foco, e já sabemos que o foco de Paulo é conduzir todos os gentios para a obediência à fé. E isso Paulo já tinha dito para a igreja de Roma desde o início da Epístola aos Romanos. Deixa o seu dedinho marcado aí em Romanos 15. Vai lá para Romanos capítulo 1, versículo de número 5. Veja o que diz a palavra de Deus. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Pode voltar agora para Romanos capítulo 15, versículo de número 18. Veja o que Paulo diz. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio para a obediência dos gentios em palavra e ação.
observe que Paulo está focado na grande missão que Deus lhe deu, que é a missão de conduzir os gentios à obediência da fé. Então ele repete mais uma vez isso, de uma maneira muito clara, nesse texto que nós acabamos de ler no versículo 22. A pergunta é, como isso está presente no versículo 22? Veja como abre o versículo 22, dizendo, é por isso. Esse por isso a gente tem que responder o que ele é. Por isso que, veja que Paulo teve uma estratégia. Qual foi a estratégia de Paulo? A gente já sabe, desde a semana passada, por causa do versículo de número 20, que a estratégia de Paulo era pregar em lugares onde o evangelho de Cristo não tinha sido ainda edificado. Então essa é a estratégia de Paulo. Então, se eu estou diante de um lugar que não tem o evangelho sendo anunciado e pessoas não estão conhecendo o evangelho, é aqui que eu vou ficar e eu só vou sair daqui quando eu terminar de fazer todo o meu trabalho aqui neste lugar. Então, é por conta disso que Paulo então vai dizer que ele tem um motivo plausível que explica por que ele não foi para Roma, porque ele ainda não foi visitar a igreja em Roma. Mas não somente isso. A gente precisa se perguntar pela motivação de Paulo. O que motiva Paulo a fazer o que ele faz? A motivação, como a gente já viu no versículo de número 16, é a glória de Deus. Ele está fazendo para a glória de Deus. Ele quer que Deus seja glorificado e que as obras que ele está fazendo, que elas possam redundar em glória ao Senhor. Então tudo o que ele faz, e eu não posso dizer para você que seja uma coisa que ele não goste. Paulo não está lutando com uma coisa que ele não gosta de fazer. Paulo é claro e é evidente que ele deu e dedicou a sua vida por isso. Ele ama fazer o que ele faz, ainda que isso lhe custe algo. E ele assim o faz, mesmo que ele goste, não para o seu bel prazer. E por isso o autoexame é importante, porque ele sabe que ele pode se envaidecer com isso. Ele sabe que ele pode se contentar com isso, porque ele já tem a recompensa, quer fazer exatamente aquilo que ele mais sente vontade de fazer. Mas Paulo também é consciente que ele não pode simplesmente fazer, porque aquilo lhe dá prazer. Ele tem que fazer tudo aquilo, em primeiro lugar, para que o nome de Deus seja glorificado. E para que toda a sua motivação não seja errada. Meus irmãos, boa parte das nossas decisões na vida, elas são, às vezes, desastrosas por conta da motivação do nosso coração. Às vezes nós decidimos o lugar certo, tomamos a decisão certa. É o lugar que todo mundo deveria ir. Mas, de repente, a gente descobre que é a decisão errada. Por causa da motivação do coração. Porque o lugar era certo, a situação era certa, mas os nossos interesses não eram santos. As nossas motivações não eram puras, não eram piedosas. Então a motivação é importante, sim, ela é importante. E é a motivação que faz com que Paulo, ele não só explique por que ele demorou tanto de ir para Roma, mas para que ele peça para que os gentios daquela igreja entendam a sua demora. Que não se trata de um desprezo, que não se trata de Paulo desprezar os gentios de Roma, desprezar a igreja de Roma. Se trata, em primeiro lugar, de Paulo ser alguém extremamente focado na missão que Deus lhe deu. E ele tinha razões muito boas para justificar porque ele ainda não tinha visitado Roma. E boa parte dessas razões diz respeito ao fato de que Roma já tinha sido edificado o Evangelho. A gente já sabe da reputação daquela igreja. A gente já sabe que o Evangelho já tinha sido edificado naquela igreja. Então Paulo dizia, entre ir até Roma e edificar mais uma vez sobre um fundamento que já foi lançado, eu vou lançar o fundamento em terras onde ele não foi lançado. E é isso que Paulo faz. E enquanto ele não terminar de fazer isso, ele não vai até Roma encontrar com a igreja de Roma. Então é porque ele estava justamente trabalhando em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, até o Ilírico, que Paulo ele se ocupa dessa missão e enquanto ele não terminar, ele não vai se encontrar com a igreja de Roma. É importante que a gente note que o versículo de número 8 do capítulo 1, ele lança luz sobre tudo isso quando Paulo diz, lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 8, em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós,
pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. É uma igreja que é famosa, conhecida pela sua fé e pela sua maturidade espiritual. Mais ainda, o versículo de número 14 do versículo 15 reforça a ideia quando Paulo diz: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento. Então Paulo já sabe que aquela igreja já tem o conhecimento que ela precisa do Evangelho. Então por isso, ele dá para aquela igreja uma boa desculpa do porquê ele ainda não foi para lá. Mas ainda não é suficiente. Ele precisa dizer mais algumas coisas para essa igreja. E ele diz no versículo de número 23. Veja o que ele diz: mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu farei quando for à Espanha. Então veja o que Paulo está dizendo. Agora não, agora a minha situação é outra, as coisas mudaram. Não estou mais naquela situação em que eu tenho uma urgência para cumprir, eu tenho uma missão a ser cumprida. Agora as coisas mudaram, eu cumpri o meu papel, eu cumpri o meu planejamento aqui neste lugar. O que eu precisava realizar aqui nesse lugar, eu realizei. Agora sim eu posso visitar vocês e vou fazer quando estiver indo para a Espanha. Ou seja, Paulo não está dizendo que ele vai sair dali para ir para Roma. Ele está dizendo: eu vou passar aí. E Paulo só faz isso porque ele sabe que a missão dele não contempla ficar em Roma. A missão dele contempla levar o Evangelho onde o Evangelho de Cristo Jesus ainda não chegou. Por isso, se ele tiver que passar em Roma, vai ser de passagem. Não vai ficar ali, não vai criar raízes ali. Então a visão dele é passar por Roma, mas voltar ao seu caminho, ao seu objetivo de espalhar o Evangelho de Cristo Jesus até chegar na Espanha. A pergunta é: por que ele agora poderia visitar Roma? Primeiro, a gente já viu porque ele já tinha cumprido a sua missão. Mas agora ele faz uma declaração super importante, que é a segunda declaração que vem a seguir. Pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Final do versículo 23. Já há muitos anos, grande desejo de visitar-vos, ou seja, tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, ou seja, Paulo não só está dizendo que agora ele pode cumprir, como ele também expressa que ele desejava cumprir. Ele não está cumprindo uma agenda, ele não está cumprindo uma obrigação, ele está dizendo para a igreja de Roma o quanto ele ama aquela igreja, mas o quanto ele sacrificou a companhia tão importante daqueles irmãos, por causa de algo que ele considerava mais precioso. A gente quer sempre o conforto, né, meus irmãos? A gente quer aquele lugar onde a gente não vai ter nenhum conflito. E não tem lugar melhor do que aquele lugar dos domésticos da fé. Aquele lugar onde a gente está com pessoas que pensam como a gente pensa. Aquelas pessoas que concordam com aquilo que a gente considera ser mais importante na vida, que amam a Deus, que adoram a Deus. É muito confortável a gente falar das coisas de Deus aqui. É muito confortável a gente fazer coisas aqui que glorificam a Deus. O nosso desconforto está em, por palavras e ações, glorificar a Deus no contexto que não fica entre as quatro paredes da confortável igreja que fazemos parte. Quando prestamos culto ao Deus do universo e não ao Deus dessas quatro paredes, ao Deus que é o Senhor do seu patrão, do seu chefe, de quem está acima de você, ao Senhor que é dono de tudo isso que existe. Mas, por outro lado, o desfecho do versículo 24 é assustador. E a pergunta é: por que ele é assustador? Veja como Paulo diz: pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá. Ou seja, ele não somente está dizendo: olha, eu vou passar aí, mas ele parece colocar a igreja de Roma, digamos assim, numa incumbência. Eu vou aí, vou passar, e é vocês que vão me enviar para a Espanha. Ou seja, Paulo já está dizendo para eles que eles vão ter um comprometimento com eles. Agora, por que Paulo faz isso? Você acha que Paulo vai fazer isso com pessoas que ele não tem a menor intimidade?
Você acha mesmo que, apesar de Paulo não conhecer essa igreja, de fato, pessoalmente, não haja nenhum laço de importância entre Paulo e essa igreja? Assim, Paulo e essa igreja não se conhecem pessoalmente, mas eles já nutrem um desejo de um encontrar com o outro já de longa data. E Paulo sabe muito bem o quanto essa igreja, ela tem o interesse em abençoar não só Paulo, mas tem o interesse em abençoar a toda a missão na igreja que vise levar o evangelho aos gentios. É uma igreja basicamente de gentios. Então Paulo não só, ele se dirige àquela igreja dizendo, eu vou passar aí para visitar vocês, como eu também quero que vocês me encaminhem para a Espanha. Que vocês participem desse ministério. Não somente isso, ele faz dando duas razões interessantíssimas no versículo de número 24. Primeiro, dizendo que ele vai de passagem e ser encaminhado por eles para lá. E, em segundo lugar, experimentando a companhia dos romanos. Isso aqui, meus irmãos, não pode ser lido sem a gente notar a profunda relação que esse versículo tem com o versículo 28. Do capítulo de número 15, que diz assim: tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo, então, diz para aquela igreja que ele vai passar lá, que ele, nessa passagem que ele vai exercer ali, ele não somente vai passar para vê-los, não somente para desfrutar da comunhão deles, mas essa comunhão é a responsável pelo envio dele à Espanha. E Paulo só pode fazer isso porque Paulo sabe do investimento que a igreja gentílica fez no seu ministério. Qual é a prova disso? Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15. Veja o que Paulo diz, versículo 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Por que Paulo está dizendo que ele é devedor a gregos e a bárbaros? Porque são eles, os gentios, que têm sustentado o seu ministério. São eles que têm encaminhado Paulo nas missões. São eles que têm investido não só com amizade, com companheirismo, mas são eles que têm investido também para que Paulo consiga realizar as missões que ele tem realizado. Então Paulo já sabe que aquela igreja já vai lhe encaminhar para a Espanha, e ele já sabe desde cara que ele é devedor deles, devedor de gentios, devedor, portanto, de bárbaros e gregos, sendo ele judeu. Você deve naturalmente estar perguntando, mas Jonas, por que você está levantando tudo isso? Isso nos leva ao segundo motivo e ao último tópico da nossa exposição de hoje. Versículo de número 25 do capítulo 15, Paulo diz: mas agora vou para Jerusalém. Agora a gente tem que puxar o freio de mão e dizer assim, peraí, Paulo, vai com calma. Você não está falando que tem foco? Tem que ter foco, né? O foco é Espanha. Agora você me fala Jerusalém. Não tem que assustar a gente aqui um negócio desse? No mínimo a gente tem que se perguntar, como assim, Paulo? Você perdeu o foco? O que aconteceu no meio do caminho? Você não está... Cadê? Você está com conflito de agenda? O que está acontecendo com você? Teve alguma imprecisão aí? Não. Não se trata de um desvio de foco. Não se trata de um Paulo perdido no caminho. Então a grande pergunta é, por que Paulo bota de novo um mais agora? Não apenas para dizer na primeira vez, agora eu posso visitar vocês. Mas agora, pela segunda vez, quando ele dá um mais agora, é para dizer, mas não é imediatamente. Vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Porque antes de passar aí, eu tenho que ir para Jerusalém. Peraí, como assim ir para Jerusalém? Como assim ir para Jerusalém? Paulo tem um motivo para ir para Jerusalém e para suspender, pelo menos do ponto de vista imediato, a sua ida para Roma. A pergunta é, isso faz parte do foco de Paulo? Não é o foco de Paulo ir para a Espanha? É. E é aqui que a gente quer colocar uma pulga atrás da sua orelha.
Porque desde a semana passada a gente tem chamado a sua atenção para a importância do foco. De como a gente tem que ter atenção, tem que ter foco, tem que saber para onde a gente está indo. Mas Paulo não está dizendo que porque a gente tem que ter foco, a gente não possa simplesmente, em determinados momentos, simplesmente parar tudo o que a gente está fazendo para reagir sensivelmente, para nos adaptar sensivelmente a um evento que simplesmente modifica os nossos planos. É claro que Paulo iria para Roma, se não tivesse acontecido o que aconteceu exatamente agora. E a grande pergunta é, o que aconteceu agora? O versículo 25 nos diz o motivo. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia. As igrejas da Macedônia e da Acaia são a igreja dos gregos. São as igrejas que abençoam financeiramente Paulo. Aquelas igrejas da qual Paulo diz ser devedor. Está entendendo? Porque Paulo, sendo um judeu, é devedor agora desses gentios que investem nele para que ele possa pregar o evangelho para gentios que ainda não ouviram o evangelho. Então, essas igrejas gentílicas são igrejas que Paulo agora aciona, levantando uma oferta fraterna para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Quem são esses pobres santos em Jerusalém? São os judeus cristãos que são membros da igreja de Jerusalém. Aqui a gente precisa tomar todo o cuidado do mundo, porque Paulo não está fazendo aqui uma defesa da justiça social. Paulo tem clara convicção das importâncias que a questão relacionada à justiça social tem para a vida humana. Mas aqui, nesse texto, não temos uma base de Paulo para a justiça pública, a justiça social. Paulo está preocupado com a carência dentro dos membros da igreja. Porque para Paulo é uma coisa muito simples. Como a gente pode fazer o bem para o próximo se a gente não consegue fazer os bens para os domésticos da fé? Se entre os domésticos da fé, como o Tiago vai ensinar, os órfãos, as viúvas estão passando fome. Se entre os próprios domésticos da fé não conseguimos exercer a caridade, como vamos exercer a caridade para os que estão de fora? Seria no mínimo hipocrisia uma igreja de pessoas que estão passando fome, ela pregar a prosperidade e a bênção, ou ajudar aqueles que estão fora simplesmente para dizer, estamos fazendo o bem para o próximo. Não, Paulo está preocupado com os domésticos da fé, e agora ele está mais preocupado ainda porque são judeus, cristãos, são piedosos, mas eles estão passando por necessidade. Então o que Paulo faz? Paulo faz agora aquela igreja gentílica levantar ofertas para ajudar esses judeus. Mas aqui tem tudo a ver com o que Paulo tem nos ensinado desde o início. Porque não é só o judeu que deve ser um devedor do gentio cristão. Mas aqui Paulo quer ensinar que a igreja dos gentios, ela deve também ser devedora da igreja dos judeus. Porque foi por meio dos judeus que o Salvador veio. Então Paulo ensina que essa igreja que recebeu os bens espirituais dos judeus possa agora retribuir com bens materiais esses judeus que estão passando por necessidade. Então Paulo levanta as ofertas para esta igreja, uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E o 27 é claro quando ele diz: isto lhes pareceu bem. Quando a igreja gentílica ouviu a exortação de Paulo e o encorajamento de Paulo para que eles pudessem contribuir para os judeus, eles não fizeram cara feia dizendo assim, mas os judeus não gostam muito da gente. Não. Pelo contrário, isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então o que Paulo faz? Exorta eles a levantarem uma oferta, e ele mesmo agora vai até aquelas igrejas, recolher aquelas ofertas, levar até Jerusalém, e só depois que ele fizer isso, ele vai para Roma. Ele não vai para Roma enquanto não socorrer esses judeus. É importante o foco, meu irmão. É importante o foco, minha irmã. Mas o foco não pode ser um ídolo. E a gente pode fazer do ministério um ídolo. A gente pode fazer das coisas de Deus um ídolo. E por isso elas são mais difíceis de a gente descobrir a idolatria, porque elas vêm, todas elas vêm acompanhadas de um ar de piedade,
o ar religioso. Então a idolatria, quando ela é revestida exatamente dos mecanismos da própria religião, a gente não consegue enxergar a idolatria, porque a gente já considera só o fato de a gente ter um foco, e ter que fazer esse foco de qualquer jeito, como a coisa mais importante da vida, e por isso a gente não consegue parar. Deixa eu parar um pouquinho aqui agora. Quando eu vejo essa passagem de Paulo, e vejo Paulo parar tudo o que está fazendo, e dizer assim, olha, agora eu não tenho mais motivos, eu tenho que ir para aí. Mas, antes eu vou resolver isso aqui. Eu imagino um Paulo muito semelhante ao seu mestre. Um Paulo imitador de Jesus. Um Paulo que está fazendo aqui o que Jesus faria. E a pergunta é, o que Jesus faria? Você lembra daquela passagem de Marcos? Marcos capítulo 10. Jesus vai entrar em Jerusalém. É a entrada triunfante dele. Ele tem um foco. Ele tem que passar por algumas aldeias. Ele tem que passar por algumas cidades. Mas nenhuma dessas aldeias e cidades são o foco de Jesus. O foco de Jesus é Jerusalém. Ele vai realizar a maior obra da sua vida agora. Ele vai realizar a coisa mais importante que um homem poderia realizar na face da terra. E mais nenhum outro homem vai fazer o que só ele vai fazer nos próximos dias em Jerusalém. Então o foco dele está em Jerusalém. Ele está de olho em Jerusalém. E ele está atravessando vilarejos, está atravessando cidades para chegar até Jerusalém, porque Jerusalém é o seu foco. Mas no meio do caminho, ele, junto com uma multidão e os seus discípulos, entram numa cidade. E na porta dessa cidade tem um cego, o nome dele é Bartimeu. E ele está ali pedindo esmolas. Mas de repente, ele escuta que quem está passando por ali é Jesus de Nazaré. Que coisa curiosa, não? Jamais Bartimeu imaginou que Jesus estaria passando por aquele lugar naquela hora. Mas tampouco Jesus passou naquele lugar para encontrar com Bartimeu. Jesus passou por aquele lugar porque era necessário ir para Jerusalém. Mas quando Bartimeu sabe que quem está passando ali não é um viajante qualquer, porque os viajantes quaisquer, o que ele faria? Uma esmolinha, pelo amor de Deus! Então, para os viajantes comuns, ele pedia esmola, ele pedia o que aqueles homens poderiam dar, aquilo que os homens podem lhe dar, aquilo que os viajantes poderiam lhe dar, ele simplesmente pedia, mas quando Jesus passa, ele pede aquilo que nenhum viajante lhe daria. Então ele levanta a sua voz e diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que a polícia eclesiástica estava ali do lado de Jesus, dizendo aqui, o Senhor tem uma agenda. Pela sua agenda, o Senhor tem que ir para Jerusalém agora. Então, ao ver o cidadão lá, gritando aos berros, diz, cala a sua boca, Jesus não veio aqui para cuidar de você. Jesus está aqui de passagem, e a missão dele é Jerusalém. Fique quieto. Ele não está nem aí. Ele quebrou todo o protocolo e incansavelmente gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pelo que Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, ele perguntou, o que está acontecendo aí? Ele está te chamando, Senhor. Manda chamar ele aqui, chama ele para cá. Eu fico imaginando os discípulos, né? O mestre vai querer te chamar você agora. Aí vai o rapazinho sendo levado até o mestre, né? Imagine Jesus como os nossos pastores gestores de hoje. Olhando para ele, com aquele olhar pusilânime. Ah, cara, você está cego. Pô, eu estou com o meu horário. Eu tenho uma reunião agora com o concílio da igreja. Não posso. Ah, é cegueira. Fique curado agora. E vai, vamos seguir o nosso caminho, porque eu tenho que chegar lá. Jesus está focado. Seria um Jesus focado. E a gente poderia olhar e dizer assim, não, Jesus está fazendo algo maravilhoso. Porque quem de nós poderia dizer assim, não, Jesus não vai fazer nada importante nos próximos dias. Não, é claro que Jesus vai fazer a coisa mais importante, que nenhum homem, nenhum de nós será capaz de fazer. Mas Jesus, ele não para o que está fazendo, olha para aquele cara e diz assim, para de me encher, eu estou atrasado, você não está vendo que eu preciso cumprir a minha obrigação? Eu tenho um foco na vida, se você não tem, eu tenho. Ah, você quer ser curado? Então vai, ser curado. Ainda mais sabendo que Jesus, ele tem poder para curar sem precisar sequer olhar para a pessoa. A Bíblia diz que o centurião
chega diante de Jesus dizendo: Senhor, o meu criado já está doente, o Senhor pode curá-lo? Jesus diz sim, como que pegando no braço dele, dizendo: eu vou até a sua casa e vou curá-lo. E então aquele centurião diz assim: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Está vendo aquele soldado ali? Então, se eu digo para ele vem na mesma hora, Senhor. Está vendo aquele outro soldado que está naquele canto ali? Eu digo, faz isto, e ele o faz. Se o Senhor mandar uma palavra, eu sei que a sua palavra é mais poderosa do que a minha. Se o Senhor mandar que o meu criado fique curado, eu tenho certeza que ele ficará curado na hora. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele centurião e disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dente. Tendo dito estas coisas, Jesus olha para o centurião e diz: vai em paz, pois o teu criado já está curado. Jesus não disse nenhuma palavrinha: seja curado em nome de Jesus. Faz um milagre simplesmente pela sua própria vontade, basta Jesus querer. E pronto, tudo se faz. Jesus poderia olhar para aquele rapaz que está atrapalhando ele e dizer simplesmente: fica curado, e segue o seu caminho, e já dá logo para ele o que ele quer. Mas eu quero chamar a sua atenção para você que é pai, que está trabalhando infernalmente atrás de todos os recursos, todos eles são bons focos. Todo o seu trabalho, o que você faz é foco, é um bom foco. Você faz para dar o melhor para a sua família. Você faz para dar o melhor para a sua esposa e não há nada de errado com isso. Mas tem hora, pai, você tem que parar. Tem hora que teu filho está dizendo: pai, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, mãe, tem hora que você tem que parar de ficar correndo na cozinha de um lado para o outro, ou sei lá, pela sala, pela casa inteira, preocupada com tanta coisa, quanto o que é mais importante está ali, sentado na sua sala, chorando, que é sua filha. A Bíblia não nos fala de um Jesus que é focado como se fosse um Robocop, insensível, inadaptável. Não, é um Jesus que para. Ele vai fazer algo importante nos próximos dias, mas ele para ouvir um cego no meio do caminho, que incansavelmente grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Manda chamá-lo. E quando ele chega até a presença de Jesus, sabe o que é mais lindo nessa passagem? Jesus vendo que ele está cego, Jesus já fez tanta coisa estranha, né? Jogou cuspe no chão, fez lodo, mandou o cara se lavar depois de ter melado a cara com barro e cuspe, não é? O que Jesus não poderia fazer agora? Já fez tantos milagres, poderia simplesmente fazer um milagre para aquele rapaz, porque Jesus já sabia, como todos aqueles que estão à sua volta, já sabiam qual era o grande ponto daquele cego. Mas não, Jesus não quer só curar aquele cego. Jesus para tudo para ouvir quem está do lado dele. Jesus parou tudo para ouvir Bartimeu fazer uma pergunta que ele mesmo já sabia. Jesus diz: que queres que eu te faça? Ele poderia dizer: me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Mas quando Jesus diz: que queres que eu te faça? Foi da mesma forma quando ele disse para aquela mulher que tinha tocado na orla do seu vestido, das suas vestes, acreditando que se ela tocasse as vestes de Jesus, as virtudes de Jesus curariam ela daquele fluxo sanguíneo. E vendo que aquela mulher não podia se ocultar, Jesus diz: quem me tocou? As perguntas de Jesus não são perguntas para ele saber alguma coisa que ele não tem certeza ou que ele não sabe. Meus irmãos, essas perguntas são todas retóricas. Jesus sabe quem é o cego. E Jesus sabe quem é aquela mulher. Ele está olhando para ela: quem me tocou? O que Jesus quer é que aquela mulher e aquele cego saiam das sombras, que eles falem, que eles sejam ouvidos e que eles sejam curados. E é interessante que Jesus, quando diz: que queres que eu te faça, ele diz que eu possa ver
Jesus na mesma hora cura ele, diz para ele ir em paz, e ele desobedece a Jesus, porque ele se enfia no meio da multidão e começa a seguir Jesus. Jesus manda o cara embora, mas Jesus não quer, o cara vai e começa a seguir Jesus. Jesus parou o que ele estava fazendo, por um instante, mas não por toda a vida. Talvez o seu medo de sair do foco, talvez o seu medo de perder o foco por tantas coisas que estão acontecendo à sua volta, tem feito você perder de vista alguns elementos que talvez não estejam no foco, mas eles são tão importantes, se não mais importantes, do que tudo que você está fazendo para realizar o foco. Por isso, nada justifica, meus irmãos, a gente continuar em nome do nosso foco, sendo insensíveis àqueles que estão gritando do nosso lado, pedindo por ajuda. Paulo está diante de uma igreja que ele conhecia muito bem. Ele amava aqueles irmãos como ninguém. E aqueles irmãos estão sofrendo. Aqueles irmãos estão padecendo. É claro que agora ele tem que ir para a Espanha. É claro que agora ele ainda tem que cumprir, honrar a palavra dele, que é visitar os romanos. Mas ele sabe parar. Minha pergunta para você é: você sabe parar? Você sabe parar? Eu me lembro de um amigo, na verdade ele era membro da igreja, né? Mas era amigo também. E ele fazia uma coisa que me chamava muita atenção. Ele carregava as caixas de som antes de começar o culto, e sempre depois que terminava o culto, ele voltava e carregava a caixa de som. Ele já era uma pessoa já de idade, empresário já, vida ganha, né? E aquilo me incomodou uma vez. E eu perguntei para ele assim: bicho, tem um monte de gente aqui na igreja. Tem tanto jovem aqui na igreja, por que você não deixa o jovem fazer isso? Não é para você fazer um negócio desse. Eu não deveria ter falado isso, não. Mas ele me deu uma resposta maravilhosa. Ele disse assim: Jonas, eu preciso fazer isso. Porque é aqui que Deus trata a minha vaidade. É quando eu paro para fazer isso que eu sei que Ele é o Senhor do tempo. Que Ele é o Senhor da minha vida. Que Ele é o Senhor do meu destino. Eu preciso disso aqui que me humilha, que me faz parar o que eu estou fazendo, que eu julgo ser mais importante, e que eu olharia e diria: não, isso aqui não é nada importante, mas eu vou parar e fazer, porque isso aqui é importante para Deus, é importante para mim, é importante para glorificar a Deus, é importante para que eu possa me humilhar diante de Deus e reconhecer quem eu realmente sou. Minha pergunta para você nessa noite é: quais são as marcas, os bilhetes que você escreveu para você saber, por onde você ama, que você não é o Senhor do tempo e nem o Senhor do destino? Que o foco quem te deu é Deus. E quando a gente para de fazer alguma coisa tão importante para atender uma necessidade tão urgente que está ao nosso lado, que é ouvir aquele que está ao nosso lado e nos quebrantar, servindo aquele que está ao nosso lado, a pergunta é: será que essa não é a maior demonstração de que nada vai nos tirar do foco, nem mesmo o próprio foco? Será que alguém tão focado não estaria completamente desfocado? Será que você, que encontrou o grande foco da vida, talvez saindo daqui dizendo: ainda bem que eu não sou como aqueles que o Jonas disse no início, que não tem foco nenhum. Eu tenho foco, sei onde eu quero chegar. Mas será que não está faltando parar um pouco? A pergunta é: parar para ouvir o quê? Parar para ouvir quem? Eu acho que Paulo tem um bilhetinho muito semelhante a desse meu amigo. E ele tem um nome de espinho. Paulo tinha recebido revelações tão grandes de Deus, que a Bíblia diz que Deus deu a ele um espinho, e ele tinha consciência de que Deus tinha dado aquele espinho para que ele não se ensoberbecesse, para que ele reconhecesse que o poder não está nele, que a força não está nele,
pelo que ele pediu a Deus que 3 vezes tirasse dele aquele espinho, e Deus não tirou aquele espinho. Seja lá o que for esse espinho, seja a sogra, seja a unha encravada, seja aquele diácono desgraçado, seja alguma limitação pessoal que te envergonha, que é uma coisa que todo mundo sabe, mas você não sabe, só por isso você se sente inferior, e que você pede por zilhões de vezes que Deus te livre da possibilidade de passar por essa vergonha, e você pede para que Ele tire e Ele não tira. Talvez haja um motivo do porquê Deus não tira. Porque esse é o bilhete de Deus, aquele bilhete diário, que você e eu precisamos para saber que quem decide o foco não somos nós. Talvez você tentou a sua vida inteira fazer um foco que fosse condizente com toda a tua identidade. Mas hoje vem o Evangelho e diz para você que nada pode ser mais importante do que glorificar a Deus com as palavras e glorificar a Deus com as ações. Nós demos vários exemplos, mas um dos exemplos mais fortes na semana passada, e com ele eu encerro, foi o exemplo do trabalho. E é por um motivo muito lógico. Paulo, ele nos deu o exemplo do apostolado, mas aqui ninguém vai ser apóstolo, vai? E se for apóstolo, se for membro da igreja, a gente já resolve isso na próxima assembleia. Tá bom? Não, não é. Então, Paulo não está dizendo assim, olha, tenham foco, sejam vocês apóstolos. Não, Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo? Que aquilo que ele fez como vocação pessoal, particular dele, ele não fez só porque ele tinha que fazer, porque Deus havia mandado. Ele fez aquilo para que Deus fosse glorificado. Por isso, talvez você possa dizer assim, Jonas, eu li essa passagem e disse, isso aqui não tem nada a ver comigo. Paulo está encerrando a carta mesmo, o que era mais importante ele já tinha dito. Ele está falando agora de pastores, pregadores, evangelistas, missionário. Vai plantar a igreja em um lugar onde não tem ninguém ainda que conheceu o evangelho. É deles que Paulo está falando. Isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho a minha empresa para cuidar, eu tenho a minha mesa para chegar todos os dias, para resolver uma pilha de processos, eu tenho várias coisas para fazer durante o dia. Isso aí não tem nada a ver comigo. O meu foco não é religioso, o meu foco é secular. Você está endemoniado, irmão. Você precisa de Jesus, você ainda não sabe disso, você passa perto daquelas igrejas lá que vê pessoas só do candomblé ou qualquer outra experiência assim, que você diz assim, eles é que são endemoniados, acho que você não seria. Qualquer pessoa, meu irmão, não importa quem seja, que dividir esse mundo em 2 partes, já está nas mãos do maligno, já está sob o domínio do maligno, já está sob a mentira do maligno. Quando a gente encara toda a obra que nós estamos realizando, em primeiro lugar, levando em consideração que não há nada que a gente faça que não seja para a glória de Deus e pelas mãos poderosas de Deus, nós descobrimos que até as obras das nossas mãos podem glorificar a Deus se nós oferecermos elas como uma oferta agradável a Deus. A pergunta é, qual é o bilhete que vai te lembrar isso? O espinho. É ele que vai lembrar você que tudo aquilo que você faz não é para você. Talvez você tenha pensado em fazer o trabalho, do seu trabalho, o seu sustento, a coisa mais importante da sua vida. Mas talvez Deus esteja dizendo para você que tudo o que você está fazendo é para a glória dEle. E Ele só está esperando que você possa realmente olhar para o seu coração e dizer, Senhor, por quê? Eu fiz as obras das minhas mãos serem apenas um meio para eu me olhar no espelho novamente e dizer, olha como eu sou abençoado e poderoso. Talvez Deus nos deu dons e talentos para que nós pudéssemos glorificá-lo de uma maneira tão gloriosa que na glorificação de Deus descobríssemos que é dando a Deus que nós recebemos. Minha oração nessa noite é para que você possa ser avassaladoramente atravessado pelos bilhetes que Deus coloca no seu dia a dia, para você lembrar
que você tem um foco, e o seu foco é fazer tudo para a glória de Deus, e fazer você enxergar que tudo o que você faz para a glória de Deus, seja em palavra ou seja em ação, não só glorifica a Deus, mas é a única coisa que te dá prazer. E todas as vezes que você não acredita nisso, e você duvida disso, e acredita que se você fizer para a glória de Deus e tudo para a glória de Deus, você não vai encontrar a plenitude, então você se tornará a pessoa mais triste deste mundo, porque a despeito de buscar tanto a satisfação pessoal, sempre vai descobrir que nada pode preencher mais você do que tudo aquilo que você faz para a glória de Deus. É a contradição dos termos. É aquilo que faz a gente, de alguma forma, descobrir aquilo que Jesus nos ensinou. É dando que a gente recebe. Minha pergunta é uma só. Aquela que desde o início a gente poderia imaginar Paulo com aquele olhar sereno, sóbrio, de alguém que tem foco, mas de alguém que sabe parar, olharia nos nossos olhos profundamente e perguntaria: o que você tem feito para glorificar a Deus com suas palavras e com suas ações? Vamos orar um pouquinho, meus irmãos?